né? Então, queridos, em embriologia, uma das coisas que a gente vinha fazendo ao longo das aulas de biologia animal era soltar algumas das classificações embrionárias, né? Então, por exemplo, se o bichinho é diblástico ou triblástico, a gente já falou. Se ele era protostômio ou deuterostômio. Se ele... O que mais? Acho que essas duas mais, né? A gente começou a discutir. Mas se ele tinha amnion, alantoide nas últimas aulas, né, na aula de cordado, o que é isso? Eu falei, não, calma que a gente vai ver. Então, existe toda uma classificação biológica que envolve a embriologia, que a gente vê agora aqui no final, tá? Então, deixo aqui os dados bonitinho para vocês acessarem, né, nossa aula gravada, né, tanto no Classroom quanto no YouTube, no canalzinho lá, para vocês tirarem ou reverem alguma coisa, né? Como é que ocorre o desenvolvimento embrionário dos seres vivos, né? Aqui, quando a gente fala em desenvolvimento embrionário dos seres vivos, eu estou levando em consideração os cordados, tá? Então, aqui nós vamos ver o desenvolvimento embrionário dos cordados e, lógico, eu sei que tem as classificações e a gente vê. Então, a gente começa do zigoto, né, logo após a fecundação. Aí aparece uma fase chamada de mórula, a blástula, a gástrula e a neurula. Tá? Os nomes têm um certo significado. Então, por exemplo, na mórula, você tem um monte de célulazinha. Eu gosto de pensar assim, parece uma mora, né? Uma estrutura embrionária. Aqui a gente tem 16, tem tudo isso escrito daqui a pouquinho para a gente ver, 16, 32 célulazinhas. Aí esse embrião vai formar uma bolinha, que é a blástula. Eu gosto de chamar forma de bolinha, né? Blástula. Mas tem duas etapas aqui que você consegue definir. De onde vem esse nome gástrula? Te lembra o quê? Gástrula. Te lembra alguma coisa? Perfeito, gástrico. Começa a formação, isso, gastrite, do sistema digestório. Tá aqui na gástrula, começa a formação do sistema digestório. E a neurula? Formação de qual sistema? Sistema nervoso. E se a gente for comparar todos os cordados da fecundação, da formação do zigoto, à neurula, todos são exatamente ou são muito iguais, tá? Seja ele um protocordado, que a gente viu algumas semanas atrás, ou você, um cordado verdadeiro. Então você não conseguiria diferenciar o embrião de um peixe, de uma ave, de um mamífero, de um anfíbio, de um réptil, até o estágio de neurula. A partir da formação do sistema digestório, os caras começam a ficar diferentes. Tá? Começa a aparecer aqui as feições dos indivíduos, por isso a gente chama de feto. Né? Existe essa diferença, apesar de ninguém perguntar, a diferença técnica entre embrião e feto. Tá? A diferença técnica entre um embrião e um feto, isso depois se perde, né? Se perdeu completamente, mas existe uma diferença conceitual, e que também nunca vi ninguém perguntar, é que o feto é quando passa a ter o indivíduo passa a ter as feições. Então já tem a feição, já tem a aparência humana, ou a aparência do cachorro, a aparência do gato e qualquer outro bichinho, tá? Então, até a neurula a gente chama de embrião. Aí começa uma etapa chamada de organogênese, a formação dos órgãos, e aí os indivíduos vão se diferenciando, tá? Aqui seria um exemplo, né? Um outro desenho um pouquinho diferente aqui em 3D, mostrando do óvulo, ovo fertilizado, né? A fecundação, o desenvolvimento, pensando aqui na estrutura tridimensional, da mórula, da bástula, da gástrula, que começa a formação do sistema digestório, e a neurula aqui no final. Né? Então, a formação já de um tubo nervoso, né? A formação da notocorda. Então, aqui a gente já começa a ter um corpo propriamente dito. Então, as etapas elas se processam dessa forma. Quer ver?
Eu vou pular um pouquinho e depois eu volto. Olha esse que bonitinho. Isso é uma gema de ovo, certo? A gema de ovo é o pintinho? Ou melhor, a gema de ovo é uma célula? Essa é uma pergunta interessante. Todo mundo acha, a gema de ovo é um exemplo de célula. Você vê lá no ensino fundamental. Só porque ela tem uma coisa amarela e a clara em volta, isso aqui não é, não é uma célula, ok? A gema do ovo são os nutrientes para o embrião se desenvolver. Dá uma olhada nessa região da gema aqui, ó. Tá vendo que ela tá diferente? Ó, não sei se dá para seguir com o meu mouse aqui. Ah, peraí. Aqui, dá para seguir. Ela tá diferente, tá vendo? Bem diferente aqui, ó. Olha o que vai acontecer nesse ponto. Que tá ficando diferente, ó. Formação de um sistema circulatório. Formação de um coraçãozinho. Ó. Não tá formando o sistema circulatório e o coração. Ó que bonitinho. Né? Já tem olhinho, ó. Tem um bichinho aqui mais estranho. Muito sangue, né? Muito sistema circulatório em cima da gema. A gema é o nutriente do desenvolvimento dele. Tá? A gente vai dar o nome de vitelo daqui a pouco. O embriãozinho protegido pelas membranas. Né? Ali tá olhando para você, ó, a perninha aqui, o olhinho, o biquinho. Então, o desenvolvimento embrionário, mostrando aí a formação do pintinho, como que vai acontecer. Ah, que coisa fofa. Nasceu o pintinho. Tá? Então, para ele poder nascer e se desenvolver aqui, ele precisa do que alguém perguntou aqui para mim, que é a clara. Tá? A clara é um componente do ovo que, junto com algumas estruturas da gema, tem as membranas que possibilitam o desenvolvimento do indivíduo. Tá? Mas antes de chegar lá, a gente tem que estar atento às classificações. Né? Então, aqui, ó, a primeira classificação, não que existe uma ordem, mas tem a ver com os tipos de clivagens. O que é uma clivagem? Tá vendo esse desenho aqui? Para essa célula formar duas, aconteceu o quê? Como é que chama? Uma célula forma duas. Mitose. Para duas formar quatro, mitose. 4 formar 8, mitose. 8 formar 16, mitose. Só que essas mitoses não são qualquer mitoses. São mitoses na estrutura embrionária. Então elas vão receber o nome de clivagens. Tá? Então o que é uma clivagem? Clivagem é a mitose que aparece no embrião. Né? Gradativamente, o que você pode perceber até aqui, a chegada da gástula, por exemplo, é que o número de células vai aumentando. Tá? O embrião vai se dividindo. Tá? E por que a gente não pode chamar de mitose? Porque essa estrutura, o óvulo, tá? Tem o mesmo tamanho dessas duas células, que tem o mesmo tamanho dessas 4 células, que tem o mesmo tamanho que essas 8 células e que tem o mesmo tamanho que essas 30 e tantas células. Então aqui vão acontecendo essas divisões, mas as células, percebam, elas vão ficando menores a cada divisão. Percebeu? Então você tem um aumento do número de células, mas a manutenção do volume da estrutura que era o óvulo, até o desenvolver da mórula. Então por isso que não é simplesmente uma mitose, né? Por isso o nome clivagem. Então se a gente for colocar naquele ciclo celular, G1, S, G2 e divisão, elas têm a divisão muito rápida, ou seja, o G1 é muito curtinho, não tem etapa de crescimento. A etapa de crescimento é muito curta, por isso o número de células é maior, mas elas são menores. Tá? Então isso é uma clivagem, basicamente, ó, a divisão que vai acontecer no embrião. Tá? Eu sei que tem um esquema aqui que fala, tem uma membraninha. Já vou mostrar para vocês.
Aí estão perguntando, tem alguma membrana que mantém embrião desse tamanho? Tem. Tem, a gente vê daqui a pouco. Eu sei que esse esquema aqui, ó, ele dá um resumo para você das clivagens que tem, né? Ou as células com os tipos aqui de ovos, mas eu prefiro ir para o desenho. Tá vendo? Olha o que eu vou fazer aqui. Depois a gente vai nomear tudo. Depois a gente vai nomear tudo. Então faz de conta que eu tenho uma célula aqui, ó. Tá vendo? E essa célula se dividiu em duas. Ok? Faz de conta que eu tenho essa célula aqui. E essa célula também se dividiu em duas. Qual que é a diferença do primeiro desenho aqui para o meu número 1 para o número 2? Não tem nada a ver com o glóbulo polar. O glóbulo polar é lá na formação do óvulo, né? Aqui a gente já teve a fecundação. O tamanho, né? Eu sei que o desenho não ajuda muito, mas faz de conta, ó. Se essa aqui eu vou falar que ela tem um volume 1, essa aqui eu vou chamar de V2 e essa eu vou chamar de V3. E no meu esquema aqui, ó, o V1 é igual a V2 mais V3, mais o volume de V2 é igual ao volume de V3. Então, colocando o número, faz de conta que eu tenho uma célula que tem 10 litros e ela se dividiu em 2,5. Então, ela se dividiu sem perder nenhum material em duas células iguais. Depois eu dou nome, tá? Como é que ficaria aqui embaixo, ó? O V1, V2 e V3. Então, eu tenho que o V1, o volume da célula 1, é igual ao volume da célula 2 mais o volume da célula 3, só que o volume da 2 é maior que o da 3. Então, o que eu estou te mostrando? Que a célula está se dividindo por completo em uma célula grande e uma pequena. Duas células de volumes diferentes. Vou pegar aqui um exemplo 3, ó. Não estou dando nome ainda. Eu tenho aqui uma célula, tá? E agora ela está se dividindo em duas. Só que na divisão, ela perdeu o citoplasma. Um pouquinho do citoplasma ficou perdido. Aqui foi o citoplasma e aí ela perdeu um pouquinho do citoplasma. Ó. E aí, deixa eu só tirar o chat da frente. E aí, conforme elas foram se dividindo, conforme elas continuaram essa divisão, foi gerado embaixo delas um acúmulo do citoplasma perdido, ó. A cada divisão, um pouquinho do citoplasma se perdia. E no cantinho aqui em cima, as célulazinhas que foram surgindo. Assim. Tá? E um outro exemplo, exemplo 4. Ó, tem a célula, ela se dividiu em duas e também perdeu um pedacinho do citoplasma. Se perdeu aqui no caminho. Tá? Só que diferente da outra, o que aconteceu? As células foram se dividindo, assim, ó, um monte de células se dividindo. E esse citoplasma perdido ficou no meio da estrutura. Ficou no meio do embrião e as células do embrião ficaram por fora. Então, o que a gente pode analisar aqui, por exemplo, matematicamente? Que o volume da célula 1, nos dois casos, tá? Tanto no caso 3 quanto no caso 4. O volume da célula 1 é maior que o volume da 2 mais o da 3. Então, você fala, nossa, uma parte foi perdida, por isso que o volume original diminuiu. Eu sei que o papo está matemático e fica chato, mas isso tem tudo a ver com os nomes, né? Se você lê esse esquema aqui, você fica, nossa, holoblástica igual holoblástica desigual holoblástica, meroblástica.
você não percebe o significado dos nomes, né? Então, ó, aqui no exemplo 1 e 2, toda a célula se dividiu sem perder nada, não perdeu o citoplasma. Então, foi uma divisão que a gente chama de divisão total. Divisão total, tá? Que o nome técnico é holoblástica. Holo significa tudo. Blástico é o nome da célula, que é o blastômero, né? Então, todo o blastômero se dividiu. Toda a célula se dividiu, divisão total. Tá? Essa daqui, essas outras duas, elas perderam um pedaço. Então, a divisão delas é parcial ou meroblástica. Significa que um pedaço, um pedacinho, se perdeu. Então, a divisão holoblástica, quando toda a célula se divide. Divisão meroblástica, quando um pedacinho se perde. Tá? Se ela se dividiu por completo, formando duas células de mesmo volume, ela, além de ser total, ela é total igual. Porque formou duas células iguais. E se ela formou uma grande e uma pequena, ela é total desigual. Porque uma célula é maior do que a outra. Tá? Então, conforme esse embriãozinho vai crescendo, olha o que vai acontecer com a mórula dele. Vai ficar assim, ó. Com as células, que nem a gente viu em umas fotinhos aí atrás, todas iguais, bonitinhas, sem perder pedacinhos, sem nada. Agora, essa outra aqui de baixo vai ficar assim, ó. Células grandes de um lado, um monte de célula grande de um lado, e células pequenas do outro lado. Vai formar um embrião tortinho. Vai formar um embrião tortinho. Com célula grande e célula pequena. Do outro lado, divisão parcial. Se formou esse disquinho de células aqui em cima, eu chamo de divisão parcial discoidal. Formou um disco de células. Ou, se o embrião ficou em volta, né, na superfície de todos os nutrientes perdidos que são o citoplasma, eu chamo ela de superficial. E esse pedacinho aqui, né, esse pedacinho perdido, nós vamos dar o nome de vitelo. Tá? E o que é vitelo? É o nutriente para o embrião se desenvolver. É do vitelo que eles vão consumir os nutrientes e continuar a sua divisão. Então, essas 4, né, classificações são em relação às clivagens, como acontecem as divisões. Então, ela é total igual, total desigual, parcial discoidal, parcial superficial. Tá? E a outra classificação que a gente vai ver, que depende disso, é o ovo que foi formado. Tá? Em relação ao ovo que foi formado, a gente pensa na quantidade de nutrientes que ele tinha. Então, ó, um ovo oligolécito, oligo significa pouco, tá? Um ovo mesolécito, aqui pode vir um outro nome, ó, heterolécito, eu prefiro esse. Heterolécito significa diferente, significa metade. Megalécito, muito. E centrolécito no centro. Você consegue fazer a relação desses 4 desenhos com esses 4 desenhos? Tipo, olha esse superficial aqui, ó. Os nutrientes estão no meio. Então, esse é um ovo centrolécito. Tá? E ovo centrolécito nós vamos achar nos artrópodes. Então, todos os artrópodes têm um ovo centrolécito. Tá? Esse aqui, ó, que fica um pouquinho de célula e um monte de vitela aqui, é o ovo
megalécito, que daqui a pouco você vai definir quem que é. Esse aqui, que não tem nutriente nenhum aqui, ó, é o oligolécito ou alécito, que a gente chama oligo pouco, tá? E esse aqui qual que é? Que tem células grandes e pequenas. É o hétero, célula diferente, né? Heterolécito. As células têm tamanho diferente. Olha a brisa. Quem são os bichinhos de cada grupo, tirando os artrópodes ali, que é uma regra, tá? Você, nós. Qual seria o nosso embrião aqui? O oligolécito, o heterolécito ou o megalécito? Com pouco, mais ou menos, ou nenhum nutriente? Pouco, mais ou menos, ou muito, desculpa. Por que pouco? Por que nosso embrião não precisa de muito nutriente? Porque recebe da mãe, ó. Perfeito, quase a placenta. Adorei as respostas de vocês aqui. Então, esse oligolécito é o de mamíferos, tá? Então, os mamíferos, ó, nós sofremos uma clivagem holoblástica igual com o ovo oligolécito. Quem que precisa de muito nutriente? Pensa lá, peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Mamífero já foi. Quem precisa de muito nutriente? Aqueles que botam ovo com casca, perfeito. Aqui, ó, tem um monte de nutriente. São os répteis, né? E as aves. Por quê? Porque a fêmea vai botar o ovo e tem que ter nutriente para todo o desenvolvimento do embrião. Né? O embriãozinho lá tem que ter o desenvolvimento completo com todo mundo que está lá. Então, esse seria o ovinho megalécito. Então, ovos de répteis e aves têm clivagem parcial discoidal com formação de ovo megalécito. Agora, o outro lá, o número 2, o heterolécito, ele tem nutriente, mas não é muito. O que isso significa? Que o bichinho nasce, mas não está pronto ainda. Ele nasceu de um jeito e vai depois se transformar em outro. Qual grupinho que era? Anfíbio, perfeito. Ó, vocês entenderam a lógica que eu queria. Os anfíbios. Tá? E aí a célula grande é consumida pela célula pequena. Então ele nasce na forma de uma larva e se desenvolve. Tá? Os marsupiais, né, que estão falando aqui, eles são oligolécitos, igual a gente. Em contrapartida, os mamíferos que botam ovos são megalécitos, né? Lá o ornitorrinco, por exemplo. Agora, tá faltando um grupo de cordados aí, de cordados verdadeiros, que eu não vou citar. Quem são? São os peixes. Olha o que eu vou fazer com peixe, ó. Peixe não tem regra. Tem peixe que é oligolécito, tubarão branco. Tem peixe que é heterolécito, que tem os alevinos. Tem peixe que é megalécito, que não tem larvinha. Tá? Só não tem peixe centrolécito, tá? Então peixe nunca ninguém vai perguntar para vocês, porque peixe entra em mais de uma classificação. Então, se vocês forem estudar e ver esse exemplo aqui, ó, esse esquema, não se assuste, tá? Esse esquema está mostrando como acontece essa divisão. E assim, né, estão perguntando, esse tema cai muito? Ó, caiu o suficiente para a gente ficar falando dele aqui. Se não caísse tanto, eu não falaria. Mas essas são as duas primeiras classificações. Ó. A classificação está sempre em vermelho, tá? Tipo de clivagem e tipo de ovo. Tá?
os tipos de clivagem e tipo de ovos aí são as classificações, tá? Agora do resto, o resto é mais sossegado, ó. Então a mórula, o que é a mórula? É aquele grupinho de células, né? Aparece aí 3 dias depois da fecundação. Então fecundou, ele vai sofrendo clivagem, virou a mórula, que é uma estrutura maciça, cheia de células, essa bolinha aí representada, né? Essas células que estão não só na mórula, mas também na blástula, ó, são as chamadas células tronco. Tá vendo? Ó, tá vendo? Célula tronco, ó. Célula tronco, tá? Essa aqui é a célula tronco embrionária. São as células indiferenciadas que podem virar qualquer outro indivíduo, tá? Qualquer outro tipo de célula do indivíduo. Então, quando você vai fazer uma extração de células tronco, eu tenho que pegar embrionárias, né? Eu tenho que pegar de um embrião em mórula ou blástula. Por quê? Porque se já tiver a gástrula, lembra de gástrico, tá? Eu já não tenho células indiferenciadas. Eu já tenho desenvolvimento do sistema digestório, tá? Aqui uma perguntinha, deixa eu ver. Tem, né? Tem as críticas que se fazem, né? Principalmente contra o uso das células tronco embrionária. O que o pessoal não percebe é quais são essas regras. Existem regras. Conselho Nacional Técnico de Biossegurança, o CNTBio, né, estabelecem regras para você fazer pesquisa com célula tronco. Ó, eu não posso fazer um embrião para matar um embrião. Entendeu? Não posso. Como é que os caras pesquisam, então, sobre célula tronco embrionária? Nas clínicas de fertilização, a pessoa vai fazer um tratamento para engravidar, por exemplo, você gera os embriões em mórula, né, para poder implantar na mulher da técnica. E, geralmente, você tira lá 15, 20, né, num procedimento, você chega a gerar tudo isso de embrião, 15 embriões. Né? Vamos supor que a pessoa usou uns 7, 8 embriões, né, em 2 processos que ela fez. Ela já tem 2, 3 filhos, só que esses embriões têm um tempo de duração. Tem um tempo que eles podem ficar congelados. Eu não lembro de quanto tempo é agora de cabeça, tá? E aí, a mulher que tem os embriões congelados, ela assina um termo sobre o que fazer com esses embriões depois que se esgotar esse tempo. Que é um tempo assim, ó, não adianta implantar que não vai nascer mais. Então não vai se desenvolver. Então, num dos primeiros itens, né, o primeiro item que ela assina é assim, ó, você pode incinerar esses embriões, descartar, ou você pode doá-los para pesquisa. Então, os embriões que no Brasil são usados para pesquisa com célula-tronco são embriões que seriam descartados de qualquer maneira, percebe? Foi a forma que o jurídico, né, a judicialização, o STF e tal, resolveu para regulamentar esse processo, para que você não fique criando embriões, né, para fazer isso, tá? Assim, acho que nesse sentido agradou um pouco os dois grupos, né? Mas já digo, existem muitas outras pesquisas com célula-tronco que não são embrionárias, que vem ganhando mais área, vem ganhando mais frente exatamente por isso, tá? E isso é o campo da bioética, que vai tentar chegar nesses meio termos, né? Porque se justifica, seriam embriões que seriam descartados ao mesmo tempo, né? E é engraçado que no viés religioso não há essa crítica, né? Você não vê ninguém, nenhum grupo de religioso na frente de, não tô tirando sarro, não tô fazendo uma afronte nem nada, mas você não vê o pessoal lá na frente das clínicas de fertilização para não fazer o processo, né? Então foi uma forma que a bioética, né, o juízo resolveu para tentar achar um meio do caminho, né? Eu acho que a ciência, sim, ela vai se desenvolvendo, tem questões éticas, questões morais, que tem que andar junto, né? Por isso, conselhos que vão revisar e vão pensar em todas as situações, tá?
Acredito muito nisso, inclusive. Se eu for fazer um trabalho, que nem eu fiz o meu trabalho lá na USP, que era o sistema nervoso era o sistema nervoso entérico dos animais, que eu precisava matar 7 ratinhos para fazer isso, eu tive que submeter o meu trabalho a um conselho ético para justificar por que eu precisava matar 7 cobaias, moçada. Fala, são 7 ratinhos de laboratório, eles nasceram para... Eu sei, mas eu preciso justificar. Não é? Então, ninguém no Brasil vai fazer um trabalho que não passe por um conselho de ética que tenha essa aprovação ou não. O cara não sai matando coisa à torta e à direito no meio científico. E vocês sabem que às vezes isso é até um empecilho. Por exemplo, tem outros países que essa fase de protocolo de trabalho não precisa passar por comissão de ética. Aí o cara já faz um monte de coisa, vai matando o que é bicho, vai não sei o que lá, e não passa por nada. Então ele acelera a pesquisa, enquanto o nosso não, a gente tem que passar por tudo isso. Né? Tem que passar. Então tem que passar na fase teórica do trabalho ainda. Em que você vai fazer uma carta, mas um dia presencialmente eu levo essa carta para vocês verem. Ó. Você vai justificar o porquê que o seu trabalho precisa sacrificar algum animal. Né? Tem uma comissão de ética para isso. A mórula, que muda a sua estrutura para bolinha, né? Que é a fase da blástula, que é uma estrutura oca, tá? Uma estrutura oca aqui, ó. Oca. Tem um grupinho de células aqui, ó, chamada de, vou pôr aqui, ó, blastoderme, e um buraco oco chamado de blastocele, tá? E no nosso caso, na estrutura humana, tem uma coisinha a mais. Aqui na frente, ó, aparece o vou por assim, ó, trofoblasto. O termo trofo significa comida, significa alimentação. Então, o nosso embrião, ó, chegou aqui a mórula. Quando chega na blástula, ele cola no útero. E o trofoblasto vai originar a placenta. E essa outra parte, que a gente chama de embrioblasto, vai originar um embrião. Por isso que, em termos práticos, né, você vai tirar a célula-tronco, o pessoal nem chega na blástula, apesar de dar certo. Por quê? Porque tem uma parte do embrião, isso, que vai virar placenta. Então, não é embrião propriamente dito, não é célula-tronco. A célula-tronco é do embrioblasto. Tá? Isso é nidação? Sim, nidação é quando o embrião ele aninha, ele se fixa aqui no endométrio, né, no útero, completando aí uma semana de gestação. Tá? Gástrula. Olha o que vai acontecer. A entrada de um tecido aqui, ó. Processo de invaginação de um tecido. Que era quem? Que era aquela blastoderme. Então, a partir de agora, olha o que acontece. Esse embrião tem um tecido que reveste ele externamente, que é a ectoderme, e tem um outro que reveste ele internamente, que é a endoderme. Cada uma com uma função diferente, originando aí 2 novas classificações, tá? Então, junto com a gástrula, você tem a formação do blastoporo, que é esse buraco aqui, ó. Blastoporo, tá? Esse blastoporo pode ser a boca ou o ânus do bichinho, depende do bichinho. Então, se o blastóporo for a boca, o animal é protostômio, que é um dos itens que a gente já falava. Se esse blastóporo for o ânus, ou seja, formar primeiro o ânus e depois a boca, esse bichinho é deuterostômio. Então, quando a gente falou lá atrás, primeiro surge a boca ou primeiro surge o ânus, era uma classificação embrionária da gástrula, no processo de gastrulação, que é a formação do sistema digestório. Tá?
Então aqui as células já são diferenciadas e tudo mais. E para fechar rapidinho aqui, antes de vocês matarem, a neurula. Tá? E a gente para aqui na neurula, que é a formação do tubo nervoso. Aqui, ó. O tubo neural, o embrião agora está atravessando a sua tela, e a gente cortou ele aqui no meio. Isso é o final da terceira semana de gestação, antes do primeiro mês de gestação, tá? E você tem a definição dos tecidos e dos celomas, que a gente viu também. Eu cheguei a falar, lembra? Acelomado, pseudocelomado e celomado verdadeiro, mas que eu deixo isso para a próxima semana. Tá bom? Beleza? Deixa eu parar de gravar aqui.